Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui que eu vou estar apresentando para vocês, eu vou estar ensinando a vocês como eu estudo o Day Trade, tá bom? Como eu estudo o Day Trade. Então primeiro passo aqui, pessoal, a gente começa, a gente coloca no gráfico de 5 minutos, tá? Que é o gráfico que a gente opera, o time frame que a gente opera. Aqui eu coloquei no Winfoot, né? Que é o índice cheio, tá? Que aí você pode voltar bastante tempo, né? E aí aqui está as minhas médias, né? Os meus indicadores. Eu uso a média móvel de 9 períodos, tá? A média móvel de 20 períodos e a média móvel de 50 períodos. E também a média móvel de 200. Então eu uso essas 4 médias e utilizo aqui o volume, certo? E dentro do volume eu utilizo essa média móvel de 20 períodos também, tá? Então, pessoal, no estudo de hoje eu vou estar aí estudando com vocês na prática, tá bom? Isso aqui é muito importante para você poder treinar os seus olhos e começar a se aperfeiçoar na sua leitura. Então você fazendo isso, você estudando o gráfico com as médias, com os indicadores que você utiliza, você vai ficar muito mais afiado, você vai ficar muito mais capacitado para poder pegar excelentes operações e, consequentemente, melhorar os seus resultados no Day Trade. Então, se você quer melhorar os seus resultados, você precisa praticar. Você precisa treinar, você precisa se preparar. Mas não apenas isso, pessoal. Eu não sei se você tem a mesma fé que eu, mas tem um provérbio na Bíblia que fala assim: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O Senhor é quem dá a vitória. Então, para você que acredita assim como eu no Senhor, na Bíblia, na palavra, você precisa se preparar, você precisa treinar, você precisa se esforçar, você precisa lutar, mas com a confiança e com a fé de que Deus, de que o Senhor é quem vai te dar essa vitória. Então faça a sua parte, mas com a sua fé em Deus, com a sua confiança em Deus, e Ele vai te dar uma grande vitória no Day Trade ou na área que você está buscando. Então, pessoal, bora lá. Dito isso, a gente observa, né, nesse pregão aqui do dia 16, a gente observa que o preço abriu com esse gapzinho aqui, ó. Fechou aqui e abriu aqui, abaixo da média de 9, de 20, de 50. Abriu aqui, ó, rompendo esses fundos anteriores e fazendo essa movimentação aqui, ó. Aí ele fez uma correção até próximo à média de 9 e continuou caindo. Fez mais uma correção na média de 9 e continuou caindo. Aqui houve uma forçazinha compradora, continuou caindo e falhou o rompimento aqui. Os compradores jogaram o preço lá na média móvel de 50, pessoal, na fronteira do gap aqui, ó, na região da máxima do dia. Então, nesse primeiro momento aqui, pessoal, a gente observa assim bem próximo, né, sem olhar o contexto aonde está isso aqui, a gente observa que aqui os candles pareciam muito doji, né? Os dojizinho, né? Mas apesar disso, o preço vinha caindo, né? Aqui vinha caindo. Aqui eu não consigo
aqui ver alguma operação nesse momento, né, segundo as minhas estratégias, mas quando o preço recuou na 9, né, e veio esse candle partindo da média móvel de 9, né, e fechando aqui embaixo, né, a gente observa que o volume desse candle está acima da média móvel de 20, né, não está um volume tão alto, mas está acima da média. Então a gente poderia até cogitar uma venda nesse candle, né? Tá apoiado na média de 9, média de 20 aqui, ó, tá apontada para baixo, média de 50. Então a gente poderia pensar numa venda. Só que essa venda chegou a andar aqui, chegou a andar em uns 424 pontos, tá? Então depois ele volta na média de aqui, mas os vendedores empurram o preço para baixo. Só que a partir desse momento, né, aqui já 11 horas da manhã, os compradores, né, começaram a elevar o preço lá para cima. E chegou a subir aqui, ó, 1.240 pontos reto nessa falha de fundo, né? Tem um pessoal que opera muito isso aqui, né? Falha de fundo, onde o preço veio, deixou um fundo, tentou romper esse fundo anterior, certo? E aí ele dá aquela pancada para cima. Eu não opero esse tipo de setup, essa estratégia aqui, mas acho ela muito interessante. Falha de fundo, né, com busca de liquidez. Eu não sei, vamos dar uma olhada se isso aqui está apoiado em algum suporte, algo do tipo, né? Colocar uma linha aqui, ó. Aí a gente dá um zoom. Vamos ver aqui. Opa. Foi aqui nesse ponto. Aparentemente não tinha nada aqui, né? O mais próximo foi esse fundo aqui, ó. Mais próximo. Então, o bom é quando isso aqui acontece em uma região de suporte, ou uma região de resistência, ou uma região de pressão, uma região de interesse. Então, a gente vê que o preço vinha caindo, jogou o preço lá para cima, né? Mas os vendedores não permitiram continuar subindo, e aí voltou para dentro aqui das médias. Nesse momento aqui a gente observa que o preço ficou entre a média móvel de 50 e a média móvel de 20, tá? Então a gente tem uma trap zone, né? Zona de armadilha. Então o preço ficou consolidado dentro dessa região. A gente observa que aqui, ó, entrou já no horário de almoço. Só que fazendo a leitura aqui dos candles, a gente vê que esse candle aqui é um candle grande, de força, e ele vem lá de cima rompendo a média móvel de 20, né? Fazendo o preço, jogar o preço para baixo. Só que eu não operaria nisso aqui, tá? E aí os compradores até tentam, mas os vendedores continuam empurrando o preço para baixo. Veja que aqui foi a mínima do dia. Aqui foi a mínima do dia. E o que aconteceu? Aqui ele fez até um pullbackzinho na 9, na 20, que estavam todas apontando para baixo, e deixou esse candle. Vamos ver o volume. Veja que o volume está bem baixinho, ó, abaixo da média. Então não dá para entrar assim, tá? É bom quando o volume confirma o candle gatilho. E aí o preço veio até a região de mínima, não chegou a violar a mínima aqui. Novamente os compradores jogaram o preço para cima. Só que aqui a gente observa que a média de 50 estava bem forte, né? Ó, respeitou aqui, aqui, aqui e aqui também, né? Aqui, ó, aqui. Então a média de 50 vinha, né, servindo como uma resistência, até que
o preço conseguiu romper nesse momento a média móvel de 20. E aí dava para entrar aqui, por exemplo, dava para entrar aqui quando a gente está operando na prática. A gente iria olhar para o quê? Para esse topo. A gente ia olhar para esse topo, para essa região aqui, ó. Né? Então a gente já ficaria um pouco ressaciado, um pouco temeroso, digamos assim, por causa desse topo, desses toques aqui. E aí o preço bateu, até passou, mas voltou, tá? Certo? Então ele subiu, poderia até comprar aqui e tal, e buscar a média de 200, chegou até próximo, mas essa região aqui gerou pressão e não deixou passar. Depois é que veio aqui, ó, fechar na média móvel de 200. Então assim, diante de um cenário como esse, a gente observa uma certa lateralidade, tá? A gente vê realmente uma tendência de alta dentro disso aqui. Então, quando está numa tendência de alta boa, ou numa tendência de baixa boa mesmo, fica mais fácil da gente pegar boas operações, tá? E para a gente poder pegar operações boas a favor da tendência, as médias móveis, elas são o que? Rastreadores de tendência. Então, no momento que o preço, olha só, a gente vê que o preço rompe as médias aqui, ó. Depois vem para baixo, rompendo aqui, ó. Depois joga para cima. Depois joga para baixo, joga para cima, joga para baixo. Aí fica nisso aqui. Aí rompe novamente. E a gente, só isso aqui a gente já observa que está lateral, que não está numa tendência boa, porque o preço está furando as médias para cima e para baixo. Veja que a 9 cruzou aqui, ó. A 9 cruzou aqui para cima, houve um cruzamento aqui, depois cruzou para baixo aqui, depois cruzou para cima aqui, depois cruzou para baixo, para cima, para baixo também aqui e para cima. Então, vários cruzamentos. Então, a gente não opera, certo? Beleza? Então, aqui virou uma resistência, tá, pessoal? Nessa máxima do dia aqui, ó, nesse topinho, se a gente estender o preço para cá, olha só, vou preencher aqui, a gente observa que virou uma resistênciazinha, tá? Se a gente voltar um pouco aqui, a gente observa em qual tendência a gente tá aqui, pessoal. Olha só, a gente tá numa tendência de baixa, né? Ó. Por quê? Veja aqui, a média móvel de 200, ela tá para baixo, apontando para baixo. Uma tendência de baixa é composta pelo quê? Topos e fundos descendentes. Eu tenho topos e fundos descendentes. Ó, aqui lateralizou, mas vinha caindo, ó. Eu estou em uma tendência de baixa, tá? No intraday, nos 5 minutos. Isso aqui é uma tendência de baixa. Eu não estou olhando lá para o gráfico diário, para os 60 minutos. Só que a média de 200, aqui ela representa a média móvel de 20 dos 60 minutos. Então, o preço aqui nesse momento aqui está por baixo da média móvel de 20 dos 60 minutos. Eu não preciso ir lá nos 60 minutos para olhar. Por aqui eu já estou vendo. Só que nesse momento aqui, né, o preço desse pregão aqui, pessoal, o preço abre com um gapzão de baixa. De quanto foi esse gap aqui, mais ou menos? Um gap aqui de 1.600 pontos. É um gap relevante, de 1,15,14% de baixa. É obrigação dele vir fechar esse gap? Não, nem sempre ele vem fechar, mas muitas vezes ele vai fechar. Então, pessoal,
Quando ele abriu aqui, eu observo, é importante você observar os pavios, né? As sombras no caso, né? Um chama de sombra, outro chama de pavio. É importante você olhar o tamanho dos candles, né? Se é um candle grande, ele normalmente é um candle de força. Saber ali entender os candles de rejeição. O candle de rejeição é quando você tem um candle com um pavio grande na parte de baixo e um corpo pequeno, ou um pavio grande na parte de cima com um corpo pequeno. São candles de rejeição. E candles de força é esses candles aqui. Então, qual é o candle mais de força aqui? Esse aqui, né? Mas esses candles aqui não mostra força. Mostra aqui, ó, uma certa fraqueza. Então, nesse candle aqui, eu não faria nada, tá? Eu não faria nada de acordo com as minhas estratégias, tá bom? Mas assim, se nesse candle, por exemplo, tivesse uma região de suporte legal aqui, talvez eu executaria uma compra na expectativa dele fechar esse gap. Mas eu precisaria ter pelo menos aqui para aqui, ó. Eu precisaria que essa região aqui, ó, fosse um suporte e o preço já tivesse aqui, ó, batido aqui uma vez, voltado, batido outra vez, voltado. Aí digamos que abriu com esse gap de baixo aqui, aí isso é uma estratégia que eu uso. Então eu entraria comprado aqui com stop aqui, né? Nesse candle aqui e deixava rolar e teria dado certo. Mas como isso não tem um suporte, veja que o preço veio subindo, né? Fraquinho, né? Aí rompe a média móvel de 9, toca na média móvel de 20 e consegue passar, né? Aqui deixou uma estrela cadente, ó, um candle de rejeição quando tocou na média móvel de 50. Ah, vou vender nisso aqui? Claro que não. Claro que não. Você não tem realmente uma força grande nisso aqui, né? Uma demonstração vendedora. Então, veja que quem vendeu nesse candle foi logo estopado. Ah, vou vender só porque tocou na média de 50. Ah, mas aqui tem a retração de Fibonacci, ó. Para quem já entende aí, eu não sei se vocês entendem, mas aqui, ó, tocou em 50%. Aqui, ó, 50%. Deixou a estrela cadente. Vou vender. Teria já dado stop. Então eu teria a média de 50 e a retração de Fibonacci. Mas isso muitas das vezes ainda não é suficiente para você ter uma boa probabilidade para poder entrar. Então aqui os compradores mostraram grande força, né? Um candle grande, 10h30 da manhã, talvez é a abertura lá do mercado americano. E aí aqui você já também, ó, com a 200 na frente, já fica ruim de comprar alguma coisa, porque isso aqui é uma barreira, né? A 200. Só que os compradores estavam com bastante apetite e não estavam dando brecha para os vendedores. Então os vendedores conseguiram até respirar um pouco aqui, ó, mas a 9 já vinha formando aqui o preço. A 9 já vinha apoiando. Então os compradores, ó, rompe a média móvel de 200 com bastante força. Deixou um paviozinho aqui, ó, porque aqui é uma resistênciazinha do dia anterior, né? Mas corrige novamente na média de 9. E aqui eu já tenho a 9. Eu tenho aqui, eu já tenho a 9. Eu tenho a 50. Eu tenho a 50 é essa aqui. Não, a 50, a 20 é essa aqui e a 50 é essa aqui. E aí a 200 está de lado, pessoal. Já testou ela e só deu essa reaçãozinha. Então se ele fez isso aqui e voltou e deixou esse candlezinho aqui, olha só,
o volume está na média, daria para comprar aqui, ó, na superação da máxima com stop na mínima. E aí, ó, era só ser feliz. Poderia dar stop? Poderia. Mas aí é preciso estar com o olho treinado, pessoal. É preciso estar, você fazer isso aqui que eu estou mostrando, porque na hora você vai fazer besteira se você não treinar. Tem que treinar, certo? Beleza, pessoal? Se você está gostando desse vídeo, já deixa o like aí, deixa teu comentário. Não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, tá? Porque a gente vai estar aqui somando na vida um do outro. Então, aqui o preço continuou subindo, ó, forte. Depois ele foi deixando candles pequenininho, ó. Isso aqui não é candle de força, isso aqui é como se fosse uns dojizinhos. Olha o volume como caiu, tá vendo? Mas continuou subindo, fez um respirozinho, subiu, deixou vários dojizinhos aqui, ó, volume baixinho, subiu novamente, ó, já é 1h50 da tarde, e aí ele entrou aqui, ó, num movimento mais corretivo, né? O pessoal realizando lucro, mas depois continuou subindo mais ainda, ó. Olha isso. Aí subiu, ó, deixou um movimento de alta, corrigiu e deixou esse candle, ó, com alto volume. Olha só a oportunidade ainda no final do dia, nesse e nesse, ó. Tá vendo? E ainda subiu mais. Então, quantos pontos subiu nesse dia, pessoal? Vamos ver aqui. Quantos pontos? Da mínima até a máxima. Pessoal, subiu 5.739 pontos, 4%, certo? Então, olha só, uma forma de projetar alvos com Fibonacci, você poderia pegar desse fundo para esse topo que foi rompido aqui, ó. E a gente teria o primeiro alvo aqui, segundo alvo e o terceiro alvo aqui, ó, tá? Eu utilizo apenas esses 3 alvos. Então, opa, desculpa, pessoal, deixa eu colocar aqui de novo. Candles gatilho aqui, pessoal, para a gente poder ter executado uma compra legal. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, primeiro, esse candle aqui. Segundo, aqui também, tá partindo da média de novo, rompendo essa região, se afastando dessa região, dava compra também. Aqui não, nenhum candle desse aqui, tá? Aqui já talvez muito pequenininho, tá? Acho que o volume também tá baixo. Aqui já mostra um pouco de exaustão, eu não entraria, certo? Porque já tem subido muito. Agora quando ele fez essa correção, que deixou esse candle aqui partindo das médias, dava para ter pegado uma comprinha. E já no final do dia aqui, ó, esse também, o volume tava confirmando. Beleza? Aqui já seria, dava para entrar? Dava. Mas já a pessoa já fica assim, pô, já subiu bastante, né? Talvez aqui, horário de almoço, então já não fica legal. Então tem que analisar tudo isso. Mas aqui foi a melhor oportunidade nesse dia. Então, beleza, pessoal. Olha só. Aqui a gente já tá, olha só, tá numa tendência de baixa, deu uma pancada para cima, né? Reto, praticamente, reto, ó. Uma pancada. Ele deu essa pancada aqui. E aqui a gente já vê que ele ficou lateral. Mas vamos analisar mais de perto. Veja que tem dias bons e tem dias como esse daqui, que não é bom, não é fácil, né? Então por quê? Porque aqui a gente vê que o preço desculpa aí, pessoal, abriu com esse gapzinho de baixa, candle de conotação vendedora, tá? E jogou o preço para baixo. Pois aqui eu já vejo uma falhinha de fundo, ó, ó. Tentou romper o fundo, falhou, ó,
pancada para cima, certo? Então eu acho bem interessante a falha de fundo e a falha de topo também. Tem que estudar e preparar para poder executar esse tipo de operação, mas aparece bastante. Então o preço falhou fundo, jogou para cima, aí você já fica assim, pô, olha só, rompeu as médias para baixo, rompeu média para cima, vou marcar resistência e suporte, né? Já tá demonstrando uma certa lateralidade. Então a gente poderia colocar isso aqui, preencher essa faixa, né? A gente usa sempre faixa, não usa linha. Colocar aqui, ó. Aí você vem aqui, aperta em cima, coloca Ctrl C, Ctrl V e arrasta aqui para baixo. Então, imagina que ia estar desse jeito aqui, ó. Ó. Vamos voltar aqui o gráfico. Ó. Então você olha o seguinte. Ó. Aqui o preço rompe as médias para baixo, né? E faz o que? A falha aqui de fundo, né? Mas em vez do preço continuar caindo, o preço faz o que? Entra o volume, ó, aí bate na 20. Aí pronto. Aí rompeu para baixo, rompeu para cima, né? Aí aqui, ó, já deixou um candle de vendedor. Aí você vai comprar aqui, achando que é só um pullback, deixou um dojizinho lisbelo, né? Não, né? Olha só como a 20 tá aqui para baixo, certo? A 50 até tá para cima, né? Ó. Parece até que vai subir, ó. Mas os vendedores empurram o preço. Ó, olha só, rompeu as médias para baixo, rompeu as médias para cima, rompeu as médias para baixo. Lateralidade. É assim que a gente já identifica. E aí, ó, quando o preço deixou aqui esse martelão, ó o candle de rejeição, tamanho. Ó o volume do bicho, volume do candle, né? Volume alto, maior volume do dia. Você vai comprar aqui com stop aqui, aí você que sabe, né? Olha só, o stop muito grande, né? Então não dá para comprar. Aqui a gente tem um toque, 2 toques, tem que ser pelo menos o terceiro toque na região, tá? Então aqui a gente tá confirmado uma resistência, ó, a partir daqui. Se vier nessa região ou nessa região e deixar um candle legal de venda ou de compra, você executa, tá? Vamos ver. Você executa, ó, vamos ver. Isso aqui é candle gatilho, pessoal? Não, né? Olha como as médias pegaram uma inclinação, mas tem essa região. Cuidado. Tem que ser um candle bonito, com muito volume, um candle legal mesmo. Ó, deixou algum candle aqui? Não. Então você não faz nada, tá? E aqui já é horário de almoço. Depois de meio-dia o volume cai, ó. Cadê aqui? O volume cai, então nada a se fazer. Então, pessoal, ó, viu? Então eu espero que vocês estejam gostando aí dessas dicas que eu estou dando aqui no vídeo, né? Já ensinei aí vocês um pouco sobre a lateralidade, como vocês já identificam, né? A questão das médias. E aí, ó, finalizou o pregão, ó, veio atacar a região, mas não deixou o gatilho de venda aqui, não deixou um candle forte. Ele recuou na 9 e os compradores conseguiram ultrapassar. Vamos ver?
Terminou o dia aqui, ó. Olha só. Então, pessoal, não se esquece de curtir esse vídeo. Deixar aí um comentário aí pra gente estar interagindo. Se puder também se inscrever aí. E a gente vai estar aí estudando dessa forma, tá, pessoal? Faz aí no seu gráfico. Começa a estudar, pessoal. Começa a focar aí, ó. É assim que vocês vão ficando bom. Tá? Beleza, pessoal? Eu vou encerrar o vídeo aqui, ó. Já vai em 30 minutos. Mas eu vou gravar mais outro de 30 minutos, tá? Pra ficar dividido. Pra não ficar tão grande aí o vídeo. Beleza, pessoal? Forte abraço aí pra vocês. Tamo junto, viu? Eu sou aqui de Massaranduba, tá? Paraíba. Beleza? Então deixa aí o seu comentário e me diz aí de onde você é, o nome da sua cidade, de que estado você é, tá? Quanto tempo você já está aí estudando, se você já perdeu muito dinheiro no day trade, fala aí pra mim, para conhecer vocês, isso é muito importante, tá, pessoal? Fazer novas amizades aí, tamo junto, viu? Um abraço aí pra vocês.